Olá pessoal, este é o canal Capivaradas, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Jairo Moreira, eu sou professor de Física para o ensino médio, também professor de xadrez escolar, treinador de xadrez, árbitro e organizador de torneios. A proposta desses episódios é apresentar 3 diagramas com níveis variados. Diagrama de checkmate, em 1 lance, 2 lances e 3 lances. Esse é o segundo episódio. E para você que ainda não é inscrito no canal, quero fazer um convite para se inscrever e já deixar o like para nos ajudar a divulgação do xadrez para o Brasil e para o mundo. Então, sem demora, vamos para o primeiro diagrama. Nesse diagrama, nós vamos ter que encontrar o checkmate em um movimento apenas. Vamos estudar a posição do diagrama. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber onde é que está o rei do adversário. Jogam as brancas e o rei preto ele se encontra em G7. Nessa posição, como a torre e o bispo estão na mesma coluna, e o bispo, logicamente, só tem ação nas diagonais, o rei ele tem condições de ir para G8, para G6, para F8 e para F6. Ele não tem condições de ir para a coluna H. Por quê? Porque aqui nós temos uma torre que está controlando essa coluna. Muito bem. Então, observem que se nós retirarmos esse bispo dessa posição, dependendo de onde ele for colocado, o rei, naturalmente, ele vai ter 2 casas para escapar. Então, nós temos que achar um lance que impeça o rei de ir para F8 ou para F6, né, e ao mesmo tempo ser atacado pela torre. Se nós conseguirmos fazer isso com apenas uma jogada, então vai ser checkmate. Então observe que se o bispo for para a casa E7, ele impede que o rei escape, como foi esse o propósito. E ao mesmo tempo o rei está sendo atacado pela torre. Né? Então não tem defesa, não tem peça que fique entre o rei e a torre, não tem peça que capture essa torre que está em G4, portanto é checkmate em um lance. Vamos agora examinar um diagrama com checkmate em 2 lances. O rei preto se encontra em H7 e, naturalmente, a única casa que ele pode se movimentar é para H8, porque a casa G8 está sendo controlada pela dama. Muito bem. Se não tivesse esse cavalo em F5, a dama ela poderia fazer checkmate em G7, né? Mas, como isso não é possível, nós temos que pensar numa outra maneira de fazer esse checkmate, no caso, em 2 lances. O bispo, que está em G7, ele não pode se movimentar nesse momento. Por quê? Porque ele está cravado. Ele está servindo de proteção a esse ataque da dama ao rei. Então, ele não pode sair daqui. Pensando nessa situação, eu já posso fazer um cheque com o cavalo em F6. O rei está sendo atacado e, como vimos, a única possibilidade é o rei ir para H8. Por quê? O bispo não pode capturar o cavalo porque ele está cravado. Então, quando o rei vai para H8, aí sim a dama pode, com o auxílio do cavalo, fazer checkmate em G8. E esse é o diagrama de checkmate em 3 lances. Jogam as brancas. Vamos estudar a posição, verificando que o rei preto se encontra em G8. Temos uma torre em H8, um bispo em E8 e uma torre desprotegida em C8. No primeiro momento, dá até vontade de nós já capturarmos essa torre e iniciarmos um ataque decisivo para fazer checkmate.
Só que essa jogada seria muito ruim, uma jogada perdedora, seria uma capivarada. Por quê? As pretas têm recursos. A dama preta, que está em B2, poderia já imediatamente capturar a torre em A1, cheque. Única para defender é a volta da torre, mas aí captura e faz checkmate. Então nós temos que pensar uma outra maneira de realizar um ataque decisivo, um checkmate em 3 lances. Jogam as brancas. Esse ataque da torre serviria se não tivesse esse bispo em E8. Então nós teríamos que pensar numa maneira de desviar, atrair esse bispo para uma posição em que eu possa fazer esse ataque. Então, a princípio, eu poderia capturar esse peão com o cavalo, e se o bispo capturasse, aí sim seguiria ataque da torre, volta o bispo, única opção, aí seguiria ou a captura da torre ou com a dama e já seria checkmate. Só que mesmo aqui, nessa posição, como o rei não está em xeque, o bispo não é obrigado a capturar esse cavalo. Então seguiria a melhor jogada, torre vezes C1, torre toma torre e dama captura a torre. Novamente, checkmate. Então não vale essa situação, né? Então, tem que pensar numa outra jogada. Qual é o objetivo? Desviar esse bispo, para logo em seguida eu efetuar o ataque. Então, se não deu com o cavalo, o que será que aconteceria se nós corajosamente sacrificarmos a dama? Sim, dama vezes F7, dama captura peão. Aí sim, o rei está sendo atacado diretamente. É cheque, precisa ser defendido. O bispo captura a dama. Note que agora a torre em C8 desprotegida também permite o ataque em seguida do rei com o cheque. Então eu capturo a torre. A única possibilidade de defesa é o bispo voltando para E8. E quando a torre captura o bispo, será checkmate, porque o rei não tem nenhuma casa de fuga. A casa F7 está sendo protegida pelo cavalo. Então, nós vimos nessa situação checkmate em 3 lances. Valeu, pessoal! A você que ainda não é inscrito no nosso canal, o canal Capivaradas, eu faço esse convite, se inscreva e dê o joinha para nos ajudar na divulgação do xadrez do Brasil e no mundo. Muito obrigado e até os próximos exercícios. Valeu!